é o peso diferente que as unidades da federação têm na conjuntura política nacional. Essa é uma herança maldita da ditadura militar, em que para a arena poder se eternizar no poder, né, enquanto o poder fosse eterno, você fez esse desbalanceamento na representação, né, dos estados na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional. Existe um evidente desbalanceamento. Estados do Nordeste, e veja bem, eu não tenho nada contra os nordestinos, muito menos contra a brava, a heróica população do Nordeste, agora vítima de uma seca devastadora. Agora, a elite nordestina, a classe política nordestina é a escória, é o que existe de pior na sociedade brasileira e tem uma representação exagerada, muito maior do que o peso econômico desses estados no conjunto da federação. Essa é que é a verdade. Assim como outros estados do Centro-Oeste também, um indivíduo como Carlos Marum deveria estar varrendo rua lá em Campo Grande, no estado dele, e não Mas no Congresso Nacional. Mas o Carlos Marum é do Centro-Oeste, não é do Nordeste. Eu falei do Centro-Oeste. Não, eu incluí o Centro-Oeste, coloco o Norte também. O problema é uma verdade só, pessoal. O Sul e o Sudeste carregam o Brasil nas costas. Você vai ser processado pelos garis. A quem? É verdade. Eu não concordo com essa visão, não. É uma carregar vergonha. economicamente, Eu tenho razão, me processem. Carlos Marum é a mosca do cocô do cavalo do bandido, não chega, não merece a exercer a nobre função de gari. Mas eu digo isso, Vera, o Sul e o Sudeste têm uma representação muito aquém do que contribuem para a federação. Essa é que é a verdade, nua e crua. Temos que admitir isso. O Sul e o Sudeste, política, econômica... Não, pera, só um minuto. O Sul e o Sudeste carregam o Brasil economicamente. Politicamente, eles são também o centro dessa política totalmente corrompida. O Lula é nordestino, mas ele é um político do Sudeste, ele é um político de São Paulo, ele fez política a vida inteira em São Paulo. O Michel Temer é um político de São Paulo, o Aécio Neves é um político de Minas Gerais. O centro criminoso investigado da Lava Jato tem a sua base, tem o seu núcleo pensante no Sudeste brasileiro. É um preconceito e não corresponde à realidade dizer que a elite política do Nordeste, por mais que seja cheia de vícios patrimonialistas, etc., ela comanda esse momento de rapinagem da política brasileira. Não. Ele é todo urdido no centro econômico e político do Sudeste e do Sul. As empresas todas, a Odebrecht são copartícipes. Mas ela corrompeu, o centro dela ali é em São Paulo. A JBS pode ser do Centro-Oeste, mas a política, a grana correu solta ali na Petrobras, que é Rio e São Paulo. A gente não pode ter essa visão. Mas a sede da Petrobras do BNDES não fica em Maceió. O paulistocentrismo da política... O dinheiro do Brasil não fica no Nordeste. Fica no Rio de Janeiro. O dinheiro do Brasil não fica no Nordeste. O dinheiro do Brasil não fica no Nordeste, ele sobe no Nordeste. Mas também não está indo para o bolso só de nordestino, Madureira. Não, eu falo da elite nordestina, eu não falo do povo nordestino, esse povo que sofre, explorado por essa elite, que há séculos vive da miséria do povo nordestino. Me diga um político nordestino bom, diga um. Mas... Madu, eu acho que isso, a gente desvia um pouco o foco da questão central, né? Tratando de esse debate regional, que não vou entrar nem no mérito, eu acho que a gente pode até travá-lo, mas nesse caso específico, eu queria apresentar uma questão sobre a qual tenho pensado muito, foi o tema do meu artigo de ontem no Globo, e eu vou desenvolver essa questão mais, relativa à eleição de 2018, né? E por que eu acho que o Alckmin será o candidato da centro-direita, né? Desse segmento, grosseiramente chamando assim. Eu tenho a tese de que a eleição de 2018 se orienta a partir da figura do Lula. Tá? A presença do Lula ou a ausência do Lula.
O Lula participou de todas as eleições brasileiras desde 89. Ele é uma espécie de memória eleitoral. Curiosamente, ele é um representante importante do establishment, do estamento político que ele tanto critica. Creio que a presença dele, ainda que judicializada, como será, bagunçando a disputa, é uma espécie de gesso que inviabiliza o surgimento de outsiders. Eu acho que a presença do Lula atrapalha todo mundo, tá? Todo mundo que não está aí no cenário até agora. Como eu aposto que o Lula disputará a eleição e ele será um gesso, será a representação do triunfo desse estamento político, é por esse motivo que eu acho que, no final das contas, nós teremos os candidatos de sempre disputando, e até esse flashback bizarro de 2006, num segundo turno, entre Lula e Geraldo Alckmin. O Lula é o candidato que baliza todos eles. O Geraldo Alckmin se organiza para enfrentar o Lula. É quase como se torcesse para o Lula não ser preso, para o Lula disputar. O Jair Bolsonaro se orienta tendo o Lula como adversário, e assim todos eles. Então é curiosa essa presença do Lula. A presença do Lula é, para mim, a baliza, o gesto de 2018. Se ele não disputar, aí sim a gente abre o campo para o imprevisível, para o imponderável. Vera, você concorda, Vera? Concordo que a presença ou não dele na eleição é a grande incógnita e é o grande norte, mas que ele, a simples presença dele, ingesse uma mudança, isso eu discordo, porque eu acho que ele é um candidato que, ainda que concorra, não será eleito, e eu não acho que a presença dele impeça o surgimento de outros candidatos com um viés mudancista. O que mais se fala aqui em Brasília, como a gente fala aí também, como se fala no MBL, no Vem Pra Rua da Vida, é um rearranjo político partidário brasileiro. O que vai surgir desse rearranjo? Já tem o tal do Podemos, o senador Álvaro Dias, inclusive, está passando aqui do lado do link, acabei de fazer um oi para ele. O Podemos, tem o Partido Novo, tem o Partido Novo do Bolsonaro, que eu apurei aqui, que vai se chamar Patriotas, que é esse PEN, a qual ele vai se filiar, que vai mudar o seu nome para Patriotas. O próprio PMDB vai mudar para MDB. Então tem toda uma tentativa aí de repaginação, de reconfiguração da política brasileira, justamente para afastar esse estigma do mesmo, do velho. Então eu não consigo imaginar que, a despeito do tsunami que abateu a política brasileira, pelo menos desde 2013, a gente vai ter vale a pena ver de novo. Não dá para imaginar isso. Então eu acho que, ainda que o Lula esteja, ele vai ser um representante do velho, lutando aí contra um imponderável. Ainda sobre o Lula, a maior parte das apostas aqui, seja de oposicionistas ou de governistas, é no sentido de que o TRF4 vai se manifestar a tempo, vai se manifestar antes das eleições. Um importante player aí da política chegou a me dizer: o destino da eleição do ano que vem está na mão desses 3 desembargadores da turma do TRF4 que vai decidir o destino do Lula. E qual o raciocínio que se faz aqui? Que, além da eleição, o que está em xeque também é o judiciário, o papel da justiça brasileira. E eles não imaginam que esses desembargadores do TRF, isso, pessoas de diversas vertentes, vão absolver o Lula sob pena de dar a ele a razão e o discurso de que o judiciário brasileiro promove uma perseguição contra ele. Então ele é tido mais ou menos como um candidato que, ainda que concorra, não vai ser eleito, e logo depois deve ter de prestar contas à justiça.